Se você trabalha em um ambiente onde os erros operacionais continuam acontecendo, mesmo depois de treinamentos, reuniões e trocas de funcionários, existe uma grande chance do problema não estar nos funcionários. E ainda vou dizer que na maioria das vezes, o problema está na forma que o problema é analisado. Neste vídeo, eu vou te mostrar como aplicar um método simples, o método raiz, que vai te ajudar a identificar e eliminar erros operacionais e impedir que eles voltem já no primeiro erro analisado. E assista até o final, que eu vou te explicar como conseguir o formulário e a planilha de controle sem custo algum. Quando você aplicar esse método, 3 coisas vão começar a acontecer. Você vai passar a resolver problemas mais rapidamente. Os erros repetitivos eles vão deixar de acontecer e você passará a ser reconhecido pela capacidade de resolução de problemas. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, deixa eu explicar para quem realmente é esse conteúdo. Talvez você já tenha percebido algo curioso na sua empresa. Alguns erros humanos, eles continuam reacontecendo, mesmo depois das reuniões, de orientações e de tudo que a gente pede para os nossos funcionários. Todo mundo sabe que o problema existe, ele é tratado, mas continua reocorrendo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse conteúdo é especialmente importante para profissionais que fazem resolução de problemas dentro da sua empresa. Pessoas que trabalham com processos, qualidade ou até liderança. Principalmente líderes que precisam resolver problemas operacionais dentro da sua equipe. Ou até empresários que já participam das reuniões, escutam o seu time falar sobre problemas e tratativas, mas elas não são tão eficazes quanto deveriam. Acaba que a causa raiz ela é tratada de forma superficial. E aí você vê os erros reocorrendo mesmo depois de tratados. Se esse é o seu caso, este conteúdo pode mudar completamente a forma que você vê e trata problemas com erros operacionais. E para te provar que essa lógica funciona, deixa eu te mostrar com dados quais são os maiores problemas que as empresas enfrentam. Existe um problema que acontece na grande maioria das empresas. Veja aqui o formulário acima. Essa estatística ela vem do IATF, International Automotive Task Force. É um sistema de gestão ainda mais robusto que a ISO 9001. E ela é direcionada para empresas que prestam serviços ou vendem produtos para o ramo automotivo. E empresas da linha branca vêm adaptando boa parte dessa estrutura de sistema de qualidade. E o que temos aqui? Problem Solving. Isso aqui é um número de não conformidades que são encontradas nas auditorias. Quando a gente fala de Problem Solving, ou é má tratativa ou a não tratativa de resolução de problemas. Então as empresas não estão tratando seus problemas como deveriam. E o segundo pareto que nós vemos é de não conformidade e ações corretivas. Então as ações não estão sendo direcionadas corretamente como deveriam ou o monitoramento está muito fraco. E é esse padrão que vimos que explica muito porque tantos erros continuam reacontecendo. Quando um problema acontece, ele segue mais ou menos esse tipo de fluxo. Alguém pergunta, o que aconteceu? E aí faz uma pequena análise rapidamente, por base na experiência, tomam decisões e aplicam ações. E aí saem resolver outro problema. E quando a gente está falando de alguma falha que teve um operador, um funcionário relacionado, normalmente só é decidido que aquela falha foi operacional, a análise praticamente termina ali. Mas o problema é que erro operacional não é uma causa, ela é uma condição, um efeito. Quando um time para a análise nesse ponto, o erro continuará acontecendo apenas com pessoas diferentes. E foi exatamente nesse ponto que surgiu o método raiz que eu vou apresentar para vocês. Eu entrei na indústria relativamente tarde, com 20 anos aproximadamente como maior aprendiz. Decidi iniciar minha faculdade com 22 anos, e tudo isso aconteceu por conta de eu já ser pai naquele momento. O meu filho já tinha 6 anos de idade, e eu precisava sustentar ele. Então, obviamente, não sobrava muito recurso para eu pagar uma faculdade. Eu vim de família simples e estudei sempre no colégio público. Como um aluno médio, porém esforçado, eu consegui uma bolsa 100% para a Uni na terceira tentativa fazendo a prova do Enem. E o tempo passou, algumas empresas também, e lá estava eu, como técnico de qualidade, ajudando as equipes a resolver problemas. Depois de resolver várias análises, a gerência percebia que os problemas terminavam exatamente na mesma causa raiz, erros operacionais. Me foi cobrado a utilização do TWTP para ser mais efetivo. E ali, eu vi uma oportunidade de mostrar o meu serviço e desenvolver a minha carreira, porque eu via que poucas pessoas tinham conhecimento nessa ferramenta TWTP. Então eu estudei, pesquisei cada vez mais sobre o bendito do TWTP. Eu não sei se você conhece e vai concordar com a minha opinião, mas quando eu peguei o TWTP, para mim era um monte de perguntas e confuso de como realizar. Mesmo assim, eu decidi utilizar cada vez mais. E a cada vez que eu utilizava o TWTP, eu vi uma oportunidade de melhoria
e de criar um fluxo de como ligar isso a outra ferramenta que seria o 8D. Desde então, eu fui melhorando cada vez mais a minha apresentação para os gerentes e virei referência nessa ferramenta dentro da empresa. Tanto que, em pleno 2020, no lockdown da pandemia, eu fui convidado para dar esse treinamento do método que eu criei internacionalmente para todas as plantas dessa empresa multinacional. Hoje, esse método raiz é referência em resolução de problemas para falhas operacionais em uma das maiores empresas Tier 1 do ramo automotivo. O treinamento já foi traduzido em 4 línguas: português, inglês, espanhol e alemão. E a boa notícia é que depois disso eu recebi diversas promoções e treinamentos. Inclusive recebi o apoio financeiro para me tornar a 4ª pessoa na América do Sul a receber o certificado REDX Master pela Shine, o que me tornou um especialista em resolução de problemas. E foi nesse momento que para mim ficou claro que o problema não era a existência de um erro, mas sim a falta de um método para resolver o problema. E aí então eu criei um método raiz. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Prepara papel e caneta na mão que eu vou te mostrar na prática como esse método funciona. O erro mais comum, o que normalmente acontece. Quando uma equipe está desdobrando e realizando 5 porquês, chega na seguinte frase: erro operacional. O que normalmente é feito? Orientação dos operadores e pedir que eles prestem mais atenção. Coloca um alerta de qualidade, faz uma ação preventiva e parte para resolver outro problema. Ou até em algumas vezes gera suspensão ou advertência daquele funcionário, dependendo de quantas vezes aquele erro já aconteceu. Mas isso nunca resolve o problema, porque o erro não foi devidamente investigado. Quando você trata um problema como um erro humano, você está ignorando algo muito importante: o contexto. Muitas falhas operacionais elas vão acontecer porque o processo não está claro, o sistema permite o erro, o treinamento foi ineficaz, o ambiente é frágil, o fluxo provavelmente é desenhado incorretamente e até problemas pessoais podem ter acarretado naquela falha. Ou seja, o erro humano passa a ser o efeito de diversos problemas sistêmicos no processo. E é exatamente aqui que esse método entra. O método raiz é uma forma estruturada de você analisar e resolver problemas em 4 etapas. Primeiro, rastrear. Aqui você identifica aonde ocorreu o problema e quem são as pessoas que vão te ajudar a analisar esse caso. Talvez você já tenha ouvido TBC, tira a bunda da cadeira e vai para o Gemba. É exatamente isso. Ah, William, mas o meu problema aconteceu exatamente aqui no meu escritório. Então sim, você vai lá e analisa o problema no escritório. O que não pode acontecer é, se o seu problema foi um erro operacional que aconteceu lá no chão de fábrica, você tentar resolver esse problema da sua mesa. Nessa etapa, você vai precisar ter em mão todas as informações dos documentos pertinentes para começar essa investigação. Seja folha de processo, instrução de trabalho, checklist, tudo, exatamente tudo que o funcionário utiliza para realizar o seu trabalho. Segunda etapa, analisar. Você aqui vai encontrar qual o tipo de falha operacional e vai aprofundar a causa raiz do problema. Para começar, você vai precisar estar preparado para conduzir uma entrevista semi-estruturada, sem que você precise exatamente fazer as perguntas que estão no formulário para aquele funcionário. Aqui, você vai observar cada etapa do processo e perguntar ao colaborador qual motivo ele executa cada atividade, se ele de fato conhece os seus pontos de inspeção e quais as ferramentas são mais adequadas para o processo dele. Você vai precisar sair dessa etapa com uma clareza de que o funcionário sabe perfeitamente o como, o que e o porquê ele realiza cada etapa. E aproveite esse momento para revisar as instruções do seu trabalho. Verifique se elas estão atualizadas ou se há também uma oportunidade de melhoria. Terceira etapa, isolar. Nessa etapa, nós vamos confirmar qual é a relação da causa e efeito para o modo de falha. É aqui que entra a ferramenta TWTTP. Com base nas informações que foram coletadas, analisadas e a entrevista, você vai convocar o time multifuncional. E esse ponto é muito importante, pois esse time vai te ajudar a responder perguntas que estão no formulário sem que você tenha um viés. É preciso avaliar qual modo de falha que você quer resolver. Logo mais, eu vou dar um exemplo de como a gente pode seguir aqui. Você precisa preencher as perguntas para cada novo modo de falha que contribuiu com o seu problema. E logo após preencher o formulário, você volta lá nos seus 5 porquês para ajudar você a responder a causa raiz do seu problema. E para finalizar, vamos zerar as ocorrências. Aqui nós vamos criar quais são as ações corretivas que eliminem de fato a causa do nosso problema. Se você seguiu corretamente o formulário e o método que eu expliquei, ele já irá sugerir as ações para cada tipo de problema que você analisou. Junto com o time multifuncional, vocês vão definir qual é a melhor ação que se adeque àquele problema para evitar a recorrência. E depois de tudo pronto,
vocês vão preencher a planilha de controle, onde eles vão te trazer dados e gráficos para você analisar e trabalhar preventivamente. Sendo assim, você pode definir mais ações ou até ações sistêmicas para de fato eliminar o problema da sua empresa. Vale lembrar, o objetivo não é atacar pessoas, mas sim atacar os problemas. Eu gosto de dizer que quando você de fato ataca a causa raiz do problema, os erros param de acontecer, você entende o processo com mais clareza, as ações se tornam cada vez mais eficazes e você é reconhecido como um resolutor de problemas. Agora, deixa eu te mostrar 3 exercícios rápidos para você entender como funciona cada etapa. Vamos para um exemplo dos 5 porquês. Vamos trabalhar com uma hipótese, um erro que teve relação com falha operacional. O problema que nós vamos analisar é um pedido que foi entregue ao cliente com atraso. O time vai se reunir e vai entender por que o pedido foi entregue com atraso. E o primeiro porquê que a gente chegou foi que a produção começou tarde. E por que a produção começou tarde? Porque o operador não iniciou o processo no horário. Muitas empresas e muitas equipes param aqui, então elas vão lá e simplesmente trocam aquele operador. Só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero entender o porquê que o operador falhou. E com o formulário, ele vai nos ajudar a entender isso. Vamos supor, depois que nós respondemos o TWTP ERCA, nós chegamos a algumas conclusões junto ao nosso time multifuncional. E a primeira foi que, para ocorrer esse problema de não iniciar o processo no horário correto, houve uma fraqueza no processo. E por que houve uma fraqueza no processo? Porque o time multifuncional encontrou que haviam informações faltando nas instruções de trabalho. E por que haviam informações faltando nas instruções de trabalho? O time concluiu que o processo de comunicação da produção não estava definido. Consegue perceber a diferença? Nós saímos de uma falha operacional para um problema no nosso processo. Vamos agora para o segundo exercício, o tipo de falha. Nós vamos analisar 3 tipos de falha. Um produto que não é testado na frequência e maneira correta, uma tarefa que é executada de forma diferente por cada colaborador e o mesmo erro que continua acontecendo mesmo com pessoas diferentes. À primeira visão, parece que são todas falhas operacionais, não é mesmo? Só que cada uma traz por trás uma falha sistêmica. Na primeira, foram problemas técnicos. Na segunda, fraqueza no processo. E no terceiro, falta de conhecimento. E para você chegar nessas conclusões, só uma análise bem feita e estruturada. E para finalizar, vamos a definições de ações corretas. Vamos utilizar o exemplo lá do nosso primeiro 5 porquês. Processo de comunicação da produção não era definido. Quais seriam as melhores ações que a gente poderia tomar para esse tipo de falha? Advertir o colaborador? B. Pedir com gentileza que ele tenha mais atenção e seja proativo? Ou letra C. Criar um processo de comunicação direta com o funcionário. Eu posso dizer que as 2 primeiras ajudam, mas quem de fato vai resolver o seu problema e atualizar o seu processo é a questão C. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quanto tempo e dinheiro você gasta reanalisando os mesmos problemas? Você já se imaginou trabalhando em um ambiente onde os problemas são realmente analisados, os erros são resolvidos lá na causa raiz e as soluções impedem que os problemas voltem a acontecer? Isso muda completamente a forma como o trabalho acontece, não é mesmo? Você deixa de ser aquele bombeiro apagando um fogo e correndo de um lado para o outro. E você sabe que, na verdade, muitas empresas passam anos lidando com o mesmo problema. Praticamente aquele problema já faz parte do processo. E isso é simplesmente por falta de um método estruturado para a resolução de problemas. Quando estamos falando de resolução de problemas, nós encontramos 3 tipos de pessoas: o alienado, o bem-intencionado e o resoluto. Nossa, William, o que você quer dizer com isso? Vamos supor que nós temos um problema de uma goteira, está lá no chão da sala. O alienado, ele não liga para aquele problema. Ele vai sapatear, vai pisar naquela poça d'água, vai fazer uma bagunça pior, vai piorar aquele problema. O bem-intencionado chega, olha aquela poça, faz um escarcéu e limpa. Coloca até uma plaquinha, cuidado, poça d'água. Só que o resoluto, ele chega e busca entender o que aconteceu, por que tem essa poça d'água. E num simples gesto de olhar para cima, ele vê aquele buraco no teto e resolve o problema. Me diz, qual você preferia ser? O alienado, o bem-intencionado ou o resoluto? E a boa notícia é que você pode aprender a ser o resoluto. E foi por essa razão que eu organizei todo esse conhecimento em um treinamento estruturado, conhecido como Método Raiz, eliminando erros operacionais. Dentro do curso, você vai receber uma apresentação explicando como funciona cada etapa do processo. Você vai ter um exemplo prático de como você pode comparar
e utilizar no dia a dia uma aula explicando cada etapa e como vai te ajudar a você resolver os problemas. Tudo isso pensado para que você comece a aplicar o método imediatamente logo após o curso. E para que você tenha tranquilidade na sua decisão, esse método tem 30 dias de garantia. É o tempo suficiente para você analisar um erro, uma falha operacional e mostrar o seu serviço dentro da sua empresa. Se nesse período você achar que não funcionou ou que não faz sentido, não tem problema algum, nós vamos devolver 100% do seu investimento. Então, se você quer parar de conviver com erros repetitivos e de fato resolver os seus problemas operacionais, clique no link abaixo e você vai resolver os problemas com mais clareza. Lá você já pode baixar de bônus a planilha de controle e o formulário gratuitamente. Mas a minha dica é: comece a aplicar o método raiz na sua empresa. Por quê? Quando você aprende a investigar problemas da forma correta, analisar erros deixa de ser empírico e você passa a ser resoluto. Muito obrigado e até a próxima.